O próximo filme do Monsterverse deve contar com uma grande coroação dentro da Terra Oca. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O título da sequência não é Godzilla Kong The New Empire por acaso. Nós realmente teremos um novo império sendo apresentado pra gente. O titã que vemos no teaser trailer desse próximo filme e que tem sido chamado de Scar King pelos fãs, deve ser a grande chave para que o nosso gorila gigante finalmente receba o seu grande título de King Kong. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar tudo isso com mais detalhes. Já chega nesse vídeo então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e bora junto para mais um vídeo. Durante esses quase 10 anos de Monsterverse da Legendary, alguns reinados eles já foram colocados à prova. O maior exemplo disso foi no segundo filme do lagarto gigante atômico Godzilla Rei dos Monstros. E bom, como o próprio título já deixava claro, a história conta com uma batalha incrível entre os nossos Gojira e King Ghidorah para determinar quem será o grande líder dos Kaijus. No encerramento a gente acaba vendo vários titãs se curvando ao Godzilla e reconhecendo o seu lugar de comando, enquanto ele mesmo desfere o seu icônico rugido alfa. No entanto, outro candidato de rei dentro do Monsterverse é justamente aquele que rivalizou com o Gojira no mais recente filme da franquia. Por mais que essa versão do gorila gigante seja chamada apenas de Kong, sabemos que originalmente ele tem o título de rei, e isso se dá justamente pela sua origem ser lá da Ilha da Caveira, aonde o gorilão é o grande imperador de todas aquelas criaturas que vivem lá, e até mesmo os povos que moram lá adoram ele. É claro que infelizmente isso acabou não sendo tão explorado assim pela Legendary lá no filme de 2017, aonde introduziu a Skull Island. Mas talvez eles tenham motivo para isso. Como sabemos, o atual Kong dessa franquia do Monsterverse, ele ainda é muito novo. Vale lembrar que lá no seu primeiro filme ele ainda era então muito mais. Tanto que a sua altura acabou mudando bastante de lá pra cá. Então faz sentido que ele ainda precise de um certo tempo para conquistar o seu próprio reinado, e diferente das outras versões, dessa vez não será apenas na Ilha da Caveira. Inclusive, em um vídeo recente aqui no canal, eu até mostro como esse novo titã que a gente vai ter nesse próximo filme, ele estava por trás dos acontecimentos que vimos em Kong, a Ilha da Caveira de 2017. Pois é, nesse vídeo eu mostro como o Scar King era, na verdade, o verdadeiro vilão daquele filme, ordenando aquelas criaturas, né, os Skullcrawlers, para irem atrás do Kong. E de verdade, pessoal, se por acaso essa teoria for confirmada, faz sentido que o gorila gigante ele não pudesse ser chamado de rei naquela ocasião, já que existia um outro primata que possui esse título e estava lá orquestrando tudo lá dentro da Terra Oca. Como eu disse, esse vídeo já está postado aqui no canal, o card está aparecendo aqui em cima, vai lá, assiste que de verdade está muito da hora. Bom, a gente ainda não sabe ao certo a espécie que esse novo vilão ela pertence. Tudo o que podemos confirmar com base no teaser trailer é que se trata sim de um primata gigante assim como o Kong. Se ele vai ter um visual mais próximo dos chimpanzés ou até mesmo dos orangotangos, ou quem sabe até mesmo de uma espécie extinta chamada Gigantopithecus, a gente ainda não tem como afirmar esse negócio não. De qualquer forma, eu imagino que todas essas criaturas, se forem apresentadas no Monsterverse, em algum momento elas tenham se juntado lá dentro da Terra Oca e passado a receber ordens desse tal Rei Scar. E isso deve ter acontecido principalmente no período da Guerra dos Titãs, que já foi mostrada em diversos momentos e até mesmo em pinturas rupestres dentro da franquia de filmes do Monsterverse. Até onde sabíamos, essa grande batalha tinha como foco as espécies do Kong e do Godzilla. Mas de verdade, eu não vou ficar surpreso se essa história acabar sendo adaptada para incluir outras espécies que não sejam exatamente os gorilas gigantes como o Kong. E eu digo isso justamente porque lá no suposto roteiro vazado do filme, que inclusive sim, a gente também tem vídeo sobre ele mostrando todos os detalhes desse roteiro aqui no canal, nesse roteiro, onde a gente até tem a revelação do nome Rei Scar, também é mencionado um grupo de chimpanzés guerreiros que serve ao Imperador do Mal. Então ainda tá meio confuso, né? Não tem como dizer exatamente qual vai ser a relação entre os diferentes grupos de primatas gigantes. Até porque já foi dito algumas vezes que o Kong era o último membro da sua espécie. Tanto é que volta e meia a gente acaba vendo ele lamentando a sua solidão. É até interessante perceber que ele só conhece a sua própria aparência graças ao reflexo da água parada, pois ele nunca tinha visto um outro titã parecido com ele. Afinal, seus pais acabaram morrendo tentando protegê-lo enquanto ele ainda era apenas um filhote. Só que tudo isso pode mudar agora nesse próximo filme, já que a gente acabou vendo em Godzilla vs Kong que o nosso gorila gigante ele acabou voltando para o seu lugar de origem, que é a Terra Oca. Tudo bem que ainda conhecemos muito
muito pouco sobre esse mundo misterioso. Mas de verdade, nada impede que outros titãs da espécie do Kong continuem morando naquele lugar. Se esse for o caso, fica a questão sobre quem será o grande líder deles. Afinal, sabemos que os gorilas eles não costumam agir sozinhos. Em todo grupo existe uma hierarquia onde determinado macho alfa acaba assumindo um posto de comando. Então eu imagino que algo assim acabe sendo adaptado ao Monsterverse, onde o Scar King será o grande imperador de todos os primatas gigantes. Mas isso só até a chegada do Kong, que pode muito bem formar o seu próprio grupo de aliados, assim como acontece com os gorilas na vida real. E assim ele busque tomar o trono do Rei Scar. Vale lembrar que em Godzilla vs Kong a gente acaba sendo apresentados a um templo gigantesco com um trono aonde o gorila gigante acaba se sentando logo quando ele chegou. Pode ser que aquele espaço fosse como um tipo de parlamento dos primatas gigantes, aonde eles se reuniam para definir as tarefas de cada um. No entanto, também foi possível reparar nos restos do que parecia ser essa tal guerra dos titãs. Não tem como a gente saber se as espécies do Kong e até mesmo de outros primatas gigantes ainda continuam se reunindo naquele lugar. A gente nem pode afirmar quantos ainda continuam vivos. Tudo que a gente acaba vendo é o nosso gorila gigante chegando lá e se acomodando muito bem, deixando bem claro que ele vai sim buscar o posto de rei daquele lugar. E fazendo isso, ele estará seguindo o exemplo do seu grande rival Godzilla, que é o atual rei dos monstros. Vamos lembrar que no último filme tivemos o confronto entre esses dois e no final parece que eles acabaram entendendo que ambos são necessários para o equilíbrio do mundo. Sendo assim, o Gojira continuou governando pelos oceanos da superfície, enquanto Kong decidiu voltar lá para dentro da Terra Oca e montar o seu próprio império. E é daí que eu imagino que venha o título The New Empire, já que a história seria focada mais em mostrar o gorila gigante se tornando o King Kong que os fãs conhecem. Mas para isso, ele primeiro precisa derrotar o atual imperador, o atual alfa dos primatas, que é justamente esse vilão que aparece no teaser trailer da sequência e que os fãs têm chamado de Scar King. Tudo bem que toda essa trama faria ainda mais sentido se por acaso tudo isso fosse aplicado em um segundo filme solo do Kong. Mas é aquela coisa, Godzilla vs Kong foi lançado no meio de uma pandemia e não chegou no seu potencial máximo de arrecadação de bilheteria. Então eu imagino que agora a Legendary quer reunir novamente esses dois monstros para arrecadar o máximo de dinheiro que eles conseguiram fazer agora que os cinemas estão em sua capacidade máxima. O último filme, para vocês terem uma ideia, conseguiu arrecadar em torno de $500 milhão com todas as limitações da pandemia. Imagina então o que essa sequência ela pode conseguir ao reunir novamente Godzilla e Kong. Tudo bem que a gente sabe que seria novamente uma trama bem focada no Kong e a gente acaba vendo que o Godzilla ele acaba ficando pra escanteio, né? Acaba tipo, qual é? O protagonista desse Monsterverse, ele tá lá, tipo, na beirada do campo? Como assim? Eu já fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal, falando que o Godzilla, ele tem passado por umas fases bem difíceis, então depois dá uma conferida aqui no card. Mas enfim, vai ter alguns que vão até dizer que é um negócio aceitável, afinal o Gojira já teve 2 filmes solos, enquanto o Kong teve apenas um, lançado lá no ano de 2017, e que nem focava tanto nele, mas sim na Ilha da Caveira. De qualquer forma, eu acho que vai ser bem interessante mesclar esses próximos filmes do Monsterverse entre mostrar o Kong e o Godzilla, mas sempre mostrar os dois, afinal eles são protagonistas desse universo e é muito legal ver eles se encontrando. Até porque a presença dos dois traz um peso gigantesco para o filme. E eu de verdade duvido muito que a Legendary ia perder essa oportunidade. Então se The New Empire realmente tiver uma trama mais voltada para o Kong, é bem possível que o próximo filme dê uma focada muito mais no Gojira. Mas vamos lembrar que esse filme contém o nome dos dois, tanto Kong como Godzilla. Então, obviamente, vai girar em torno deles e eles serão sim muito importantes dentro do filme. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, acha que veremos o gorilão gigante assumindo o posto de King Kong nesse próximo filme? E você acredita que ainda existam outros membros da espécie do Kong dentro do Monsterverse? Se sim, você por acaso acredita que eles vão estar do lado do Scar King ou do nosso Kong? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!